Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos, continuar falando sobre orientação a objetos. Nós vamos ver alguns exemplos práticos aí de implementação. Bom, então já que vamos ver os exemplos práticos, vamos direto para o NetBeans. Então, a gente tem o NetBeans aberto aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou criar uma classe que representa um caderno de anotação. Esse caderno de anotação nada mais é do que um objeto que vai escrever na tela, vai printar na tela para mim o que eu quiser escrever em um caderno real. Tá? Então é só uma abstração então, de um caderno de notas. Tá? Então, o que eu fosse escrever em um caderno de anotação normal, na vida real, eu vou escrever, na verdade, lá no console do computador, ok? Então, essa aqui é a ideia. Bom, e aí já vem o primeiro diferencial, Então, eu tenho aqui um projeto com a classe principal, que tem um main, até aí tudo ok, mas qual que é o diferencial agora? Inclusive, eu já coloquei um scanner aqui, Agora é que nós vamos criar, então, uma classe que representa um caderno de notas. E para isso, eu vou criar um novo arquivo, uma nova classe Java que vai representar esse código. Tá? Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima aqui desse pacote default. Vou clicar com o direito, nova, e vou procurar aqui a opção classe Java. Se não apareceu classe Java para você, você vem em outros aqui e procura na tela aqui que abrir. Tá? Inclusive, você pode na filtragem colocar, digitar classe Java. Para mim apareceu aqui então, Então, eu vou criar uma nova classe. Essa nova classe ela vai representar um caderno, então, de notas. Então, eu tenho um caderno de notas. Vou clicar em finalizar. Vocês percebam agora que a gente tem um outro arquivo. Então, olha só, já organizando o nosso código de uma forma melhor, eu tenho um outro arquivo em que eu tenho uma classe, então public, class. Então, eu estou criando uma classe pública que chama caderno de notas. E esse caderno de notas, eu vou ter duas propriedades para ele. Quais são as propriedades? As propriedades são, eu vou colocar o nome desse caderno, por exemplo, vai ser um caderno de notas de matemática, um caderno de notas de química, Então, eu vou ter um nome e vou ter um dono, tá? Esse caderno vai ter um dono também, que vai, então, a gente vai ter que armazenar o nome da pessoa, Então, o nome, o que nos remete? A um tipo primitivo string, tá? E quais são as ações desse caderno de notas? As ações, a gente pode escrever nesse caderno de notas, tá? Então, vai ser a única ação que eu vou fazer. E como eu disse, como é que a gente representa as propriedades? Por variável. E as ações? Por métodos. Então, olha o tanto que é tranquilo. Primeiro, aqui dentro da classe, eu vou digitar aqui, public. A gente ainda não entende muito bem a palavrinha public, mas vamos continuar usando ela assim. Daqui em algumas videoaulas nós vamos entender melhor, tá? Então, public, e eu vou declarar, então, uma variável para armazenar, no caso, o nome do caderno de notas. String, nome desse caderno de notas, e public, string, dono do caderno de notas. Então, acabei de criar duas propriedades nessa classe, tá? Então, a gente viu que a criação as propriedades são a declaração de variáveis. Bom, e agora vamos escrever um método escrever nesse caderno, Então, você tem a palavrinha public, vamos seguir a ideia de criação de métodos. Então, eu tenho public. Nesse caso, eu não vou usar a palavrinha static, tá? Porque eu não vou chamar esse método aqui diretamente externamente lá de um método estático. Como eu disse também, nós vamos entender melhor essa palavrinha estática no decorrer do curso. Mas, por enquanto, como essa classe não é estática, eu não vou declarar esse método como estático. Então, eu já vou vir direto, tá, para o tipo de retorno. Qual vai ser o retorno? Vai ser um void. Ou seja, eu só vou executar uma ação de imprimir no console. Não vai ter retorno para o chamador desse método. Tá? Então, eu vou chamar um método de escrever. E o que eu quero escrever? Eu vou passar um parâmetro de entrada. Eu quero escrever um texto qualquer. Então, vai ser um string texto, ok? O que vai ter dentro disso aqui? Posso simplesmente chamar um salt aqui, com a impressão do parâmetro de entrada do texto aqui. Aqui a gente pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, antes de escrever, eu posso usar aquelas propriedades definidas ali em cima, aqui, dentro do próprio método.
Então eu posso, vamos usar um printf aqui, ó, e posso simplesmente fazer um cabeçalho, né, informando assim, por exemplo, qual que é o nome desse caderno, né? Então vamos colocar um %s aqui. Vou colocar um %s, né? Vamos colocar aqui um outro %s para representar aqui as informações. Vou dar um /n. E quais informações que são essas? Eu vou agora acessar as variáveis. Ó, nome, então eu vou imprimir o nome desse caderno de notas e o dono. E isso vai estar dentro de onde? Dentro dessas duas variáveis que eu declarei aqui em cima. Certo? Então, eu vou imprimir aqui o nome, o dono, vou imprimir o texto e vou imprimir aqui, né, um rodapézinho aqui. Né, vamos colocar isso aqui, ó. Ou podemos colocar de forma diferente, né, para representar um rodapé. Ok. Então, eu acabei de criar uma classe, pessoal. Vocês lembram que a classe é o quê? É uma porção de código, né, que define, né, quais são as propriedades e quais são as ações de determinados objetos vão ter. Então, aqui eu acabei com a definição da classe. Né? Vou clicar aqui, vou apertar em Ctrl S para salvar, né, ou clicar aqui no disquete. Né? Ok, feito isso, o que nós podemos fazer? A gente pode vir aqui no main e trabalhar em cima de objetos que vão pertencer a essa classe. Então, olha só que interessante. Eu posso chegar aqui e criar um objeto do tipo caderno de notas. Então, como que eu faço isso? Eu vou criar aqui, ó, caderno de notas, que é o nome da classe. Né? Vocês lembram daquela sintaxe? Ó? Eu vou dar o nome de caderno 1, por exemplo. E vou dar um new. Ó. New, eu repito o nome da classe, caderno de notas, abre e fecha parênteses e vou colocar o ponto e vírgula. Gente, nesse momento aqui, ó, o que eu estou fazendo? Essa é uma linha de código muito importante. Eu estou instanciando um objeto que chama caderno 1 e esse objeto pertence à classe dos cadernos de notas. Então, olha que legal, como ele pertence a essa classe, ele vai ter aquelas propriedades e aquelas ações. Então, se eu digitar aqui, ó, caderno 1, olha só que interessante, eu vou apertar o ponto aqui, né? Vou digitar o ponto e o próprio editor visual aqui, ó, me dá as opções. O que eu quero fazer? Eu quero pegar as propriedades ou eu quero pegar a ação? Né? Antes de eu fazer a ação, eu vou preencher aqui as propriedades, né? Até porque a gente usa essas propriedades lá dentro da ação. Então, eu vou falar, bom, quem que é o dono desse caderno de notas? O dono desse caderno de notas é o Bruno. E sobre o que é esse caderno de nota 1 aqui? Ó? Esse caderno 1. Então, qual vai ser o nome desse caderno? Por exemplo, anotações de física. Né, sobre física. Então, olha só que interessante. Eu estou acessando aqui, então, o caderno 1 e colocando o nome, né, quem que é o dono desse caderno e o nome desse caderno. Depois disso, olha que interessante, eu posso executar a ação desse caderno. Ó. Caderno 1, ponto, escrever. O que eu vou escrever? Vou escrever assim, velocidade é igual a distância pelo tempo. Olha só que interessante, acabei de escrever uma anotação que eu aprendi na aula, né, de física. Vamos criar um outro caderno? Olha que interessante. Na hora que eu criar um outro caderno, reparem, né, a organização do código, ó, muito parecido com a vida real. Então, eu tenho um objeto que pertence a uma classe e os dados desse caderno 1, ó, eles estão centralizados dentro dele mesmo, né, e as ações dentro dele mesmo. Agora, eu vou criar um caderno de notas que eu vou chamar de diário. Seria, né, um diário aqui pessoal. Ó. New caderno de notas. Olha só que interessante. E esse diário, ele vai ter também um dono. Quem que vai ser o dono do diário? Vai ser a Maria. E esse diário, né, vamos colocar um nome para ele. Eu vou chamar de meu diário. Olha só que legal. Tá? E esse meu diário, eu posso escrever nele. E eu vou colocar meu diário. Hoje acordei cedo. Olha só que interessante, tá vendo? Então, eu tenho aqui dois objetos,
né, que foram instanciados a partir da classe caderno de notas. E como eu disse, pessoal, nós estamos usando todos os elementos que nós já sabemos para a criação do algoritmo. O que é o algoritmo principal aqui? É esse algoritmo aqui, ó. Então eu usei estruturas sequenciais aqui, ó, né, para eu imprimir. Tá? Vamos rodar isso aqui para a gente ver o que vai dar. Né? Então eu vou executar aqui. Vamos esperar um pouquinho, a primeira vez demora um pouquinho. Olha só que interessante, eu imprimi aqui, ó. O caderno chama Anotações de Física. Quem que é o dono? O Bruno. O que eu imprimi nele? Ó? Velocidade à distância sobre o tempo, tá vendo? E agora, e o outro caderno de notas? É o meu diário. Quem que é o dono? A Maria. Meu diário. Hoje eu acordei cedo. Tá vendo? Que legal. Tá? Então, eu criei aqui, né, uma classe em que eu tenho propriedades, em que eu tenho uma ação que é escrever. Mais uma vez, reforçando. Gente, nós estamos trabalhando todas as estruturas, né, para criar um algoritmo, só que agora de uma forma mais organizada. Tá vendo? A forma de estruturar é uma forma mais orientada aos objetos, às classes. Né? Então, cada objeto aqui agora mantém seus próprios dados. Né? Então, o caderno 1 mantém seus dados. E o diário mantém seus dados. E tem as ações, né? Então ele pode fazer. Então imagina que para cada objeto desse aqui foi alocado uma posição de memória lá no computador. Então para cada objeto desse aqui, ó, as coisas são reais. Tá vendo que agora, né, tá ficando mais claro toda aquela teoria que eu disse para vocês da orientação a objeto? Né? Eu acho que agora deve estar caindo aí na real, caindo na cabeça de vocês. Né? Então eu tenho objetos que são instanciados a partir de uma classe. Cada objeto aqui ele é real para o computador. Né? Ele tem uma posição de memória específica para o caderno 1, específico para o diário. Né? Se eu quiser acessar, por exemplo, eu vou imprimir o nome do diário, o nome do dono do diário aqui. Ó. O dono do diário é... O que você vai fazer? Você vai pegar, então, qual o objeto que é o diário? O objeto chama diário. O que eu quero acessar? Deixa eu colocar um mais, né, para concatenar aqui. Ó. Vou quebrar a linha aqui para ficar melhor. O que eu quero acessar desse diário? Tá vendo que o diário é o objeto inteiro. Né? O que eu quero acessar dele? É só eu colocar um ponto. Ó. Eu quero acessar o nome, o dono dele. Ó. Então, aqui eu estou recuperando quem? O dono do diário. Olha só que interessante. Na hora que eu, né, executar aqui, ó, vai aparecer o dono do diário é, tá vendo? A Maria. Olha só que legal. Ok? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Olha só, vamos criar mais um objeto aqui que não tem nada a ver com esse exemplo, né? Mas só para a gente treinar um pouco aqui. Eu vou criar uma outra classe. Então, eu vou vir aqui no pacote default, clicar com direito, novo, classe Java. Tá? Na hora que eu cliquei com a classe Java, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar um nome, por exemplo, de pato. Vamos criar uma classe que representa os patos. E essa classe que representa os patos, o que eu quero fazer? Né? Isso vai de acordo com cada necessidade. Vamos supor que você está fazendo um programa que você só precisa de saber a cor do pato. Então, se é cor, vai ser um string. Ó, public string a cor do pato. Tá vendo que legal? E eu vou ter uma ação só aqui. Qual que é a ação? Vai ser public void ação de fazer quack, né? De fazer um barulho, né? Então eu vou fazer um quack aqui, ó. E como é que esse quack vai funcionar? Eu vou printar na tela o barulho. Já que nós não aprendemos a manipular ainda arquivos de áudio, né? Então o barulho vai ser impresso na tela. E o barulho, cada pato vai fazer um barulho diferente. Então eu vou passar como parâmetro, ó, o barulho do pato, né? Ou vamos pôr o som, né? O som que o pato vai fazer aqui, ó. Então eu vou imprimir a variável som. Olha só que interessante. Então eu representei uma classe de patos em que nesse problema, né, eu só preciso da cor e eu só preciso de uma ação que é o de fazer quack, tá? Olha só que interessante. Então a gente pode vir aqui e vamos criar então objetos pertencentes a essa classe pato. Então como é que eu faço? Né? Vamos passar um traço aqui. Então, antes de usar, tá, qualquer objeto, eu tenho que instanciar esse objeto. Como que eu instancio? Usando a palavrinha new. Então, eu vou pegar aqui e vou, então, instanciar um pato. Como é que ele vai chamar? Pato Donald. Tá vendo? Vou dar um new, repito a palavrinha pato, abre e fecha parênteses.
Olha que legal. O Donald, qual que é a cor do Donald? A cor do Donald é branco. Como é string, né? Então tem que pôr um tipo de dados string, ó, branco. Vendo que legal? Se o por exemplo, número de patas, né, fosse inteiro, eu tinha que colocar um número inteiro. Então eu estou preenchendo aqui, né, de acordo com o tipo de dado, ó, uma informação importante aqui. O que eu vou fazer? O pato Donald. Como é que o pato Donald faz quack? O pato Donald ele faz quack meio atrapalhado, né? Então eu vou pôr assim, ó, quack. Quack. Vendo? Né, o Pato Donald, para quem já viu o desenho, ele fala meio atrapalhado. Então, faz uns barulhos, né, antes de fazer o quack. Agora eu vou criar um outro pato. Ó. Vou instanciar um outro pato. Então, vai ser o pato, vai chamar de Clarice. Essa Clarice, ó. Então, é um pato que acabou de ser instanciado. Então, só depois que eu instanciei ele, só depois que eu dei um new nesse pato, que eu vou poder usar. Ó. Então, a Clarice, eu vou colocar uma cor que vai ser cinza. E que é como é que a Clarice faz, né? Como é que ela faz o som dela, o quack? A ação dela, ó. Escrevi errado aqui. Clarice, ponto. Olha só que legal. Quais as ações? Cor, que é a propriedade, quack, que é a ação. Como é que ela faz? Ela já faz bonitinho, ela faz quack. Fazer duas vezes, ó. Quack, quack. Tá vendo que legal? 3, né? Então, a Clarice, ó. Então, é um objeto, né, que tem essa ação e ela faz quack, quack, quack. Tá vendo que legal? Vou salvar e vamos rodar aqui. Então, olha só. O Pato Donald fez, né, esse barulho aqui, quack. E depois a Clarice fez 3 quack, ó, quack, quack, quack. Tá vendo que interessante? Então eu separei muito bem os meus códigos, né? Eu criei então aqui uma classe que representa um pato, né? E para cada objeto que eu criar, eu vou ter essas informações aqui em posições de memórias diferentes. Para o pato Donald eu vou armazenar um quack, né? E vou estar pronto para executar uma ação. Tá? Então a mesma coisa para o objeto Clarice e para o Donald. Então, né, eu queria exemplificar de forma bem simples aqui a criação de objetos. Né? Então, isso aqui, gente, ó, preste atenção nos termos. Então, essa é a primeira parte aqui. Ó, eu estou declarando um objeto Donald, que é do tipo pato. E essa outra parte aqui, eu estou instanciando esse objeto. Né? Só depois de instanciar que eu posso realmente usar. Porque depois que você dá o new, é que a posição de memória é criada lá no computador. Tá? E cada posição de memória vai armazenar aqui suas propriedades e suas ações. Estão vendo que interessante? É aquela questão que eu mostrei naquela imagem, né, em que os dados eles ficam agrupados para cada objeto. Olha que legal. Bom, tá faltando aqui eu falar algumas características importantes. Reparem que essas duas classes têm alguns pontos em comuns. Primeiro, gente, isso é uma regra mundial, né? Um padrão de código mundial. Se você não seguir, o código vai funcionar? Vai, mas você não vai estar seguindo um padrão mundial, né? Um padrão que todas as empresas adotam. É o seguinte, toda classe ela deve começar com maiúsculo. Tá vendo? Então, a criação da classe ela tem que começar maiúsculo. Por quê? Porque geralmente, né, é um outro padrão, todos os objetos começam com minúsculo. Tá? Então, você poderia, por exemplo, criar aqui ó, um pato. Não vou criar, mas eu vou só declarar. Ó. Olha para vocês verem que interessante. Um pato, né? Então é um objeto pato do tipo pato. Esse pato, como está minúsculo, você já entende que ele é um objeto. Esse pato aqui, como ele está com maiúsculo, você entende que é o tipo. Tá? Então esse é um padrão mundial. Toda classe começa com letra maiúscula. Lembrem disso. Tá? Todo objeto começa com letra minúscula. Lembrem-se disso. Outro padrão muito utilizado e que é muito recomendado. Gente, para cada classe é interessante você ter um arquivo e esse arquivo deve ter o mesmo nome da classe. Tá vendo que interessante? Tem como eu fazer isso, Bruno? Criar duas classes no arquivo, criar uma classe com um arquivo com nome diferente? Tem, mas não é um padrão, tá?
sigam esses padrões, porque são boas regras de programação. Então, toda classe começa com maiúscula. Cada classe vai ficar separada em um arquivo diferente. Tá? E o arquivo, repare que ele tem o mesmo nome da classe. Olha a classe aqui, ó, pato.java. Como é que chama a classe? Pato. Isso te ajuda demais depois a localizar os arquivos, né? Como eu disse, você pode reaproveitar código, copiar, né, classes de um projeto para o outro. Então, se a classe já tem o mesmo nome do arquivo, isso já te ajuda no dia a dia. Okay? Então, tudo isso é muito importante para a gente. Bom, para finalizar essa aula, eu voltei nas definições e coloquei aqui, né, de uma forma diferente, porque vocês vão ver que agora as definições são bem mais simples, né, de entender, agora que vocês viram na prática, tá? Então, olha só, uma classe é apenas um molde. Então, a gente criou, vocês lembram aquele arquivo? É um molde, né? Ele define as propriedades das ações, tá? Então, uma classe é apenas um molde, uma especificação que define para a máquina virtual, né, para o Java no caso, o que é um objeto desse tipo, né, o que ele deverá ter e como ele deve se comportar. Olha que interessante, tá? Então, por exemplo, ó, se você tem uma livraria, então numa livraria poderá ter milhares de livros, então milhares de objetos livros, né? Mas existirá apenas uma classe, né, que é o molde, que chama livro. Tá vendo que legal? Tá? Livro, olha para vocês verem que está inclusive com letra maiúscula aqui. Ó. Tá? Então, cada objeto que criaremos, né, ou que criamos do tipo livro, terá seus próprios valores, né, suas próprias variáveis, suas próprias posições de memórias. Tá? E cada objeto que criamos, então, tem seus valores, ou seja, cada livro, por exemplo, vai ter vai ter que ter um nome, uma descrição, um valor. Né? Então, essa aqui é a ideia central aí, ok? Que eu quero que vocês entendam até essa videoaula. Espero que tenha ficado claro aí e a gente continua nas próximas videoaulas. Valeu, pessoal!